E como você acabou de ver na nossa retrospectiva, fatos marcantes do ano, como a guerra na Ucrânia e a política chinesa de combate à Covid-19, interferiram no curso da economia mundial. Sobre esse assunto, o apresentador Roberto Camargo conversou com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Eu converso com o professor Ricardo Caldas, que vai fazer um balanço sobre a economia mundial em 2022. Professor, quais foram os principais fatos que afetaram a economia global ao longo de 2022? Então, Roberto, essa é uma ótima pergunta, porque esse ano foi um ano muito atípico e houve muitos fatos políticos e até sanitários que afetaram a economia mundial em 2022. Do ponto de vista político-militar, vamos dizer assim, nós tivemos a invasão da Ucrânia pela Rússia. E isso afetou todo o mercado mundial, na medida em que afeta as reservas de petróleo, o preço do petróleo no mercado internacional, em Londres, no Texas, e isso acabou fazendo que houvesse uma disparada no preço do barril do petróleo, e isso afetou a economia mundial muito esse ano. Também os casos de Covid que voltaram na China também afetaram profundamente a economia para esse ano. E assim nós tivemos muitos fatos não econômicos, né, sem falar em várias eleições que aconteceram em vários lugares, especialmente, né, nós tivemos também eleições nos Estados Unidos, né, mais para o final do ano, né, para o Congresso. Então, diversos fatores políticos, né, não econômicos, afetaram profundamente a economia mundial em 2022. Nós vimos, inclusive, economias bem estáveis convivendo com alta de preços, assim, muito fora dos seus padrões. Como é que os gestores das economias nacionais lidaram, portanto, com fatores tão novos, né, tão diferentes ao longo de 2022? Então, essa é uma questão bem interessante, porque, na verdade, a inflação ela começa em 2021 e ela foi uma consequência daqueles gastos de governo em todo o mundo que foram bem altos para compensar a recessão de 2020. Né? Então, em 2021, nós tivemos realmente uma inflação no mundo todo. A expectativa é que a inflação cederia em 2022. Então, 2022 era para ser um ano de combate à inflação, até de uma certa recessão, vamos dizer assim, de uma desaceleração da economia mundial. Só que aí a invasão da Ucrânia acabou colocando esse combate à inflação de lado, porque você não tem como combater a inflação com os preços do petróleo nas alturas. Então, esse ano, assim como o ano passado, foi um ano de alta inflação para a economia mundial, alguma coisa entre 8% e 9%, em alguns países chegaram a quase 10%, Estados Unidos com recordes históricos de inflação, maior inflação em 40 anos. Então, o ano de 2022 foi um ano inflacionário, assim como 2021 também foi. A diferença é que o crescimento econômico de 2022, isso no mundo todo, foi menor do que em 2021, porque em 2021 eles queriam tirar a diferença de 2020, da crise da Covid, né? Então, acabou que em 2022 houve o crescimento, mas inferior a 2021 e certamente a crise da invasão, né, gerada pela invasão, com a disparada dos preços do petróleo e também a volta da Covid na China, inclusive com os vários lockdowns que a China fez, acabou contribuindo para uma desaceleração da economia mundial. Havia uma expectativa pelo Banco Mundial, o CDE, de que o crescimento poderia chegar a 4,5% para a economia mundial como um todo, 4,5%, e agora, no final, todo mundo só fala em 3%, no máximo, com sorte, 3%. Tá certo, professor. Muito obrigado pelo seu comentário. Até a próxima. Eu agradeço a oportunidade.